insuficiência de recursos. Vejam bem, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em nenhum momento a Constituição diferencia empregado de empregador. Então, se em nenhum momento há essa diferenciação, é possível sim a gente conceder isenção de custas ao empregador em algumas hipóteses. Quais sejam? Empregador doméstico, micro ou pequeno empresário. Tudo bem? Mais uma vez, princípios do grande jurista constitucionalista Gomes Canotilho, princípio da interpretação das leis, inconformidade com a Constituição e toda aquela visão dos direitos humanos fundamentais, que é o que a gente chama de eficácia vertical e horizontal desses direitos humanos fundamentais. Tudo bem? Segunda parte da resposta é a parte do depósito recursal. E aqui a gente tem um problema mais sério. Porque empregado, como eu mencionei, empregado nunca faz depósito recursal. Agora, é possível concessão de isenção de depósito recursal ao empregador? Até pouco tempo, até o ano passado, seria uma ideia muito difícil de ser admitida. Até porque, como eu falei, qual é o objetivo, qual o escopo do depósito recursal? É a garantia do juízo para uma futura execução por quantia a ser promovida pelo empregado. Então, se o grande objetivo do depósito recursal é a garantia do juízo, não seria justificável a concessão da isenção de depósito recursal ao empregador. Todavia, tivemos a entrada em vigor da Lei Complementar 132 de 2009, que trouxe regras sobre a Defensoria Pública da União. E lá teve um dispositivo que alterou a Lei 1060 de 1950, que é a Lei da Assistência Judiciária Gratuita. Houve uma alteração lá no artigo 3º e hoje a concessão da assistência judiciária gratuita também abrange a isenção do depósito recursal. Portanto, hoje é possível sim a concessão da isenção de depósito recursal ao empregador. Vamos frisar isso então. A regra e o entendimento que a gente chama de tradicional ou clássico, qual que é? Que a isenção de custas somente ao empregado, beneficiário da justiça gratuita, e o empregado não faz depósito recursal. Em relação ao empregador, visão moderna, isenção de custas mais tranquilo, depósito recursal agora recentemente, tendo em vista esta visão constitucional e para algumas espécies de empregados, de empregadores, melhor dizendo. Quem? Empregador doméstico, micro ou pequeno empresário. Pensem bem, gente, com toda a crise econômica, alta concorrência, alta competitividade, por que não conceder a isenção de um depósito recursal ao empregador? É aquela ideia que a gente nunca pode perder em mente. A Justiça do Trabalho tem como função primordial, sim, a proteção do empregado chamado de hipossuficiente, que é a parte mais fraca. Mas essa proteção não pode ser desarrazoada. Tem que ser uma proteção fundamentada, aplicando-se aquele princípio da ponderação de interesses. O empregador também merece um cuidado e uma atenção da Justiça do Trabalho. Até porque, se não tivermos empregador, a gente não vai ter emprego, não adianta nada ficar estudando o direito do trabalho. Só alegria? Vamos lá? Próxima questão. Professor, o jus postulandi pode ser exercido até qual grau recursal trabalhista? Também uma importante pergunta, muito boa, tanto para quem atua na prática, quanto principalmente quem está prestando provas de exame de ordem e concursos públicos. Vamos lembrar o que é o ius postulandi? Ius postulandi é aquela possibilidade, tanto do empregado quanto do empregador, postular pessoalmente perante o seu trabalho e acompanhar a sua reclamação até o final. Então, o ius postulandi, ele representa uma exceção da capacidade postulatória privativa do advogado, ou seja, a capacidade postulatória, que é aquela capacidade de postular em juízo, obviamente que ela é privativa do advogado.
Mas ela sendo privativa do advogado, ela não é exclusiva. E se ela não é exclusiva, em alguns momentos, a própria parte, ela pode postular em juízo sem advogado. E um grande exemplo é o próprio ius postulandi. Mas, até onde que vai o ius postulandi? Para na vara do trabalho? Vai até o TRT? Vai até o TST? Ou, eventualmente, vai até o STJ em conflito de competência? Ou até o STF em recurso extraordinário? Vamos ver? Até pouco tempo, prevalecia o entendimento que se o artigo 791 da CLT falava até o final, significava até o final da Justiça do Trabalho. E o que é até o final da Justiça do Trabalho? Até o TST. Então, esse era o entendimento não pacífico, mas o entendimento que prevalecia. Todavia, a gente tem que frisar uma importante decisão do TST do dia 13 de outubro de 2009. Qual foi a decisão? Teve um caso prático de um empregado, pasmem, sozinho entrou com recurso de revista. Talvez esse recurso de revista deve ter ficado até melhor do que do advogado, porque como era uma causa dele, ele deve ter estudado bastante, se dedicado e ter elaborado um recurso de revista. E um recurso de revista é um recurso eminentemente técnico. Tem pré-questionamento, tem transcendência, etc. E ele entrou com recurso sem advogado. Passou pelos juízos de admissibilidade, chegou no julgamento de mérito da turma. A turma olhou e falou, não, peraí, a gente tem que decidir até onde que vai o ius postulandi. Foi suscitado o que a gente chama de um incidente de uniformização de jurisprudência. E o que é isso, incidente de uniformização de jurisprudência? O TST teve que decidir até onde que vai o ius postulandi. E no dia 13 de outubro de 2009, o TST decidiu que o ius postulandi não é cabível no âmbito do TST. Não é cabível no âmbito do TST. Portanto, recurso de revista, embargos no TST e, eventualmente, recurso extraordinário, o advogado ele é indispensável. E qual a conclusão que a gente chega disso? Portanto, o ius postulandi somente é cabível na vara do trabalho e somente é cabível no TRT. TST para cima, o advogado ele é indispensável. Foi uma grande conquista da classe da OAB, decisão importante do dia 3 de outubro de 2009. Ok? Vamos lá, vamos para a nossa próxima pergunta. Professor, qual é o prazo para a interposição dos recursos trabalhistas? Bom, vamos lá. Como nós comentamos, e vale a pena a gente reforçar, principalmente para quem tem curiosidade, para quem atua na prática, ou para quem está prestando as provas nesse árduo caminho rumo à aprovação, prazo sempre é muito perguntado nas provas. Vamos repassar isso? Qual é a regra no processo de trabalho? 8 dias. 8 dias para razões e 8 dias para contra-razões. Para quais recursos? Recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento, agravo de petição, embargos no TST. Então, a regra, 8 dias. Vamos repassar as exceções. Primeira exceção, embargos de declaração. Embargos de declaração, prazo de 5 dias para razões e, eventualmente, para contra-razões, no caso de efeito modificativo ou infringente. Segunda exceção, recurso extraordinário, prazo de 15 dias, tanto para razões quanto para contra-razões. Terceira exceção, agravo regimental ou agravo interno, previsão no regimento interno dos tribunais e os TRTs vêm fixando em regra o prazo de 5 dias. Quarta exceção, Fazenda Pública e Ministério Público do Trabalho. Fazenda Pública e Ministério Público do Trabalho, prazo em dobro para recorrer, mas prevalece o entendimento que o prazo é simples para contra-razoar. E por fim, seria também uma exceção, lá do artigo 191 do CPC, litisconsortes com diferentes procuradores, prazo em dobro para contestar